queridos, graça e paz a todos. Quem vos fala aqui é o pastor Rafael, da Unidade que está em começar. Eu sou um dos pastores aqui auxiliares, líder do departamento de homens da comunidade que está em começar. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para trazer um tema muito importante para edificar você, homem, também a sua esposa e também a sua família. E para contextualizar o que nós vamos comunicar hoje através dos nossos convidados, eu quero ler um versículo e comunicar uma palavra ao seu coração. O texto que eu vou ler está no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 23, que diz: Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu. Por quê? Pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Esse texto nos chama a atenção sobre a responsabilidade que nós, como pais cristãos, que conhecemos o Senhor, que temos o temor do Senhor, de entender que os nossos filhos, eles não são apenas o fruto de uma intimidade sexual. Os nossos filhos, talvez eles não foram planejados para aquele tempo, mas no coração de Deus eles foram sim sonhados. E uma vez que o Senhor nos confia um filho, uma filha, nós temos que entender que assim como aconteceu com os patriarcas, talvez, irmão, talvez, irmã, vocês estão gerando um grande rei, um governante, um grande profeta, uma grande profetisa, alguém que será de fato uma referência para toda uma geração. Então, existem circunstâncias muito diversas acontecendo dentro de famílias pela falta dos pais perceberem o valor que os seus filhos possuem. Talvez você que está nos vendo aqui, né, nessa gravação, você ainda não tem uma aliança com Deus, não congrega uma igreja, e aqui está algo que você precisa considerar. Quando você não anda nos caminhos do Senhor, não é somente você que fica comprometido, também a sua descendência. Em dias tão complexos, de tantas maldades, cuidar de filhos sozinho já é um desafio muito grande, né? Mas os braços do Senhor estão estendidos para mim e para você, para que temos princípios e valores eternos da palavra do Senhor, nós possamos conduzir os nossos filhos ao entendimento de quem eles são, do valor deles e do propósito deles. Vamos falar um pouco sobre isso? Hoje eu trouxe aqui duas pessoas muito especiais para nós como igreja, aqui na comunidade Cristã em Começar. Eles são pastores, são responsáveis pelo departamento infantil da nossa igreja, conhecido carinhosamente como Recomeçar Kids, né? E eu vou pedir que eles possam se apresentar para nós. Aleluia! Amém. Obrigado, pastor Rafael. É uma honra, né? É um Verdade. privilégio para nós poder contribuir com o departamento de homens da igreja, com a vida da igreja, e estar aqui, né, conversando, compartilhando a palavra do Senhor, contando testemunho, compartilhando experiências. E eu tenho certeza que vai ter um momento aqui top, vai ser de excelência. Amém. Amém. Pastor, obrigado, né, pelo convite. É um prazer a gente estar aqui para poder compartilhar um pouquinho, né, daquilo que o Senhor tem falado no nosso coração, daquilo que nós temos vivido no departamento Kids, né, que envolve toda a igreja, né, e vai ser bênção, né, a gente poder compartilhar aqui com vocês, compartilhar com quem está assistindo. Amém. Glória a Deus. Olha, nós do Ministério de Homens, nós temos entendido que nós precisamos trazer para a mesa assuntos e temas que possam abordar a humanidade da família cristã. Porque domingo à noite todo mundo é crente, né? A gente levanta as nossas mãos, cantamos, adoramos, glória a Deus com a expressão da palavra, a criança está lá no Kids, tudo está caminhando. Só que quando nós voltamos para casa, qual é a nossa real realidade? E uma coisa que eu percebo ao longo da minha trajetória cristã, pastores, é que nós, como adultos, a gente consegue o quê? A gente consegue camuflar algumas coisas. Fingir, às vezes, ser uma pessoa que nós não somos. E não é com maldade. É simplesmente assim, para que a gente não possa ser rejeitado, para que a gente possa ser aceito. Só que as crianças, elas não têm esse interesse. Elas são o que são e elas acabam comunicando um caos que existe dentro de casa. Não é verdade? Então, assim, antes de nós falarmos a respeito, né, dos assuntos importantes aqui, eu queria dar a oportunidade para que vocês pudessem se apresentar um pouco para a comunidade que vai estar vendo e ouvindo vocês, como que vocês dois se converteram, como que foi a experiência, né, de vocês se conhecerem, construindo essa vida como pastores juntos, como que vocês chegaram a ser ordenados assim no departamento infantil que deve recomeçar. Fala um pouquinho resumidamente da história de vocês pra gente. Vamos lá. Quer começar? Pode falar, né? Bom, eu me converti, né, eu sou de uma família, somos 3 irmãs. Eu fui a última a me converter, né, na minha família, das minhas irmãs. Eu me converti com 17 anos de idade. E desde então, assim, para a glória do Senhor, nunca, né, me desviei. Eu morava no interior, né, eu nasci em São Paulo, eu morei no interior da Bahia por muitos anos, por uns 11 anos mais ou menos.
E quando completei 18 anos, vim para Belo Horizonte para poder estudar, né. Então chegando aqui, que eu fui conhecer o Marconi, né. Ele era amigo da minha irmã caçula, a minha irmã mais nova frequentava a igreja dele, e ali eu era de uma outra igreja, né, e minha irmã era da igreja dele, e ali a gente começou a se conhecer. Passou um tempo, a gente começou a namorar, noivar, nós namoramos e noivamos em 2 anos e 3 meses, né, e 6 meses. Você não quis falar Lá que vem quando isso, você gente. viu, você Ai, é bem com essa história. assim, falou assim: "Nossa, tem um menino bonito lá", você falou assim: "Não, aquele menino é feio demais". Verdade, eu Mas acho esquece o parênteses, beleza, pode continuar, que o testemunho é grande, depois, outra oportunidade, pastor. Mais gente desse, teve um alguém de Isso, pode continuar, só para ficar mais à vontade. Mas aí, né, com 2 anos e 6 meses nós casamos. Passou um tempo, quando eu casei eu era de outra igreja, mas eu fui para a igreja dele pra gente poder, começar ali, né, a nossa caminhada em família, né. E depois aí a gente teve a Sara é a nossa filha primogênita, ela tem 18 anos, é uma bênção na nossa vida. E depois nós tivemos o Asaf, e tudo ali foi caminhando, assim, o Senhor foi colocando em nós, assim, essa paixão mesmo, esse amor pela vida da igreja, né. Hoje nós vivemos, assim, não é só hoje, né, tem 6 anos, vai fazer 6 anos que nós estamos aqui na Recomeçar, mas sempre vivemos a vida da igreja, assim, de forma bem intensa, né, de forma intensa mesmo, de se envolver, de ajudar, de participar, né, de servir. Mas no departamento infantil, é a primeira vez que nós estamos servindo também aqui na Recomeçar, né. A gente foi ordenada pastor, não foi aqui na Recomeçar, foi em outra igreja a qual nós servíamos antes, mas nós chegamos aqui não com essa intenção, né, de falar assim: "Quero servir no departamento infantil", né. Pelo contrário, eu acho que o departamento infantil foi um dos departamentos que a gente nunca pensou em falar assim: "Ah, um dia eu teria vontade de servir lá", né. Não por desprezo, mas era algo assim que a gente via que às vezes falava assim, porque eu, Sâmia, quando eu olhava para o departamento infantil, eu imaginava assim, um psicólogo ajudando lá, trabalhando, servindo lá, um professor, um pedagogo, né. E quando eu pensava assim: "Gente, 2 pessoas assim que às vezes Marconi trabalhando sempre com gestão, eu também trabalhava", aí eu falava assim: "Acho que não tem nada a ver". Mas o Senhor tem nos dado, assim, essa graça de estar construindo, né, tem 1 ano que a gente está no departamento infantil, e o Senhor tem nos dado essa graça, né, de estar construindo ali junto com toda a equipe, tudo isso que nós estamos vivendo ali, no que você começar. Pois é, pastor, eu sou casado com essa lindeza, né, falou pai de 2 filhos, vou fazer 42 anos em setembro e, assim, eu me batizei, eu cresci na igreja, né, falando brevemente da minha experiência com Jesus, eu cresci, com 12 anos eu batizei, então eu se Se eu tenho experiência no departamento infantil. não, Não? não, não. Eu, assim, sendo educado dentro do departamento infantil. Sim, As escolas dominicais. exato. Então eu vim de uma disciplina cristã desse formato. Isso. Então eu já participava do departamento infantil desde pequenininho, escola dominical, né, então aos 12 anos, quando eu me batizei, com 14 anos eu já era vice-tesoureiro, aos 14 anos. Só não assumi a primeiro porque eu era de menor. Sei. Então já sabia o que que era livro caixa, assinar, autorização. Então eu sempre vivi a vida da igreja, né, eu sou aqueles que eu tive a oportunidade de passar por todos os departamentos da igreja. Então o pastor falava: "Estou precisando de um líder de jovens, Marconi, você". Aí passava um processo: "Estou precisando de um líder de louvor, Marconi, você". Igreja, eu vim de uma igreja com um número pequeno de pessoas, então o que precisava, a gente era pau para toda obra, vamos dizer assim. Então eu sempre, né, isso é um privilégio para mim, sempre vivi a vida da igreja. E quando eu vim para cá, como minha esposa falou, esses 6 anos, tem sido 6 anos, assim, de experiências sobrenaturais. E se, de fato, pastor, se eu tivesse a oportunidade de sentar numa salinha com o papai do céu e falasse assim com ele: Senhor, eu vou fazer uma lista aqui de preferências para me servir. O departamento infantil, eu brinco, seria o último. A gente nunca imaginava passar. Passei por todos os departamentos, mas se eu pudesse escolher, não escolheria o departamento infantil. Primeiro, que eu nunca me senti apto para lidar com crianças, né? Eu tenho formação em comunicação e oratória também. Então, na comunicação e na oratória, a gente aprende a falar a linguagem da criança. Só que eu nunca me via na prática fazendo isso. Então, o pastor Ronaldo, né, que é o nosso pastor,
pastor presidente da igreja, ele falou: Marconi, estou orando e eu vou precisar de você e da sua esposa lá. Cara, eu falei assim: pastor, no meu espírito eu falei assim: cara, pastor é doido demais, não tem como. Mas foi algo que nós começamos a aprender a amar, a se apaixonar, e nós temos crescido com isso, né, Muito. dia após dia, e isso tem levado a nossa vida até para um ambiente espiritual, até de um lugar secreto, de intimidade, porque a gente está entendendo que realmente não é aquilo que a gente quer ou espera da gente mesmo, mas é o centro da vontade do Senhor. Então, quando a gente consegue entrar nesse ambiente, a gente se apaixona, a gente mergulha e a gente começa a aprender com aquilo. Então, tem sido uma bênção para a gente. Amém. Glória a Deus. Uma coisa importante que vocês pontuaram, né, de igual modo, é sobre vocês não se verem capazes para isso. E no reino de Deus, assim, Luiz Hermínio ele diz que Deus não é gente, né? Ele move-se de algumas formas que contradiz as nossas expectativas humanas. Então, quando o Senhor ele seleciona pessoas que não se veem capazes, percebe como que a nossa dependência ela é maior em depender dele? Agora, humanamente falando, como que isso acaba se manifestando? Quando o corpo de Cristo, a igreja, percebe pessoas, líderes posicionados, que se doam e que têm uma visão clara e objetiva do que querem construir, os recursos eles aparecem. Vocês têm a Paula, né, que ajuda vocês ali no trabalho, e ela é pedagoga? A Paula ela é pedagoga, sim. A maneira dela apresentar, né, toda a programação do ano todo, o que que ela comunica? Pelo menos é pelo que eu tenho. Ela comunica paixão. Então, quando você comunica algo para as pessoas, que as pessoas se identificam com esse propósito, o recurso ele não vai faltar, é verdade. Talvez a gente não está dizendo claramente quais são todos os recursos que a gente precisa, que não é só dinheiro. E também não é só uma mão de obra. Existem mãos de obras específicas, né? Nós estávamos falando um pouco sobre a dificuldade que as mães solteiras têm, né? Então, existem muita coisa que nós, como igreja, precisamos amadurecer, e os pais de família, mães de família também precisam amadurecer, que se porventura existe alguma família que está transbordando em algum recurso, se está transbordando não é para a gente poder estocar, é para a gente poder o quê? Abençoar, Verdade. né? Se está sobrando tempo, significa que eu posso doar o meu tempo e minha energia para servir naquilo que o Senhor está fazendo, né? Então, o departamento infantil das igrejas, ele, desde quando tem experiência com o cristão PCU, ele é muito desafiador nesse sentido de você ter mão de obra que de fato as pessoas entendam o propósito. Talvez isso fale muito a respeito do valor que Jesus quer dar para a próxima geração. Sim. De como que nós, como pais, nós temos tratado, lidado com os nossos filhos, né? Uma coisa importante que a gente fala na escola sacerdócio do homem. Quando o homem, ele se depara com toda a dificuldade de cuidar de um lar, somado aos traumas, medos, rejeições, tantas dores que ele passou ao longo da vida, ele se vê numa situação de inadequação. E o homem que vê a sua família, ele se vê numa situação de inadequação, ele vê a sua família também como inadequada, com o peso, sem querer. Ele acaba comunicando isso para a esposa e para o filho. É onde que muitos casamentos eles vão perdendo essa característica de ser um jardim de delícias, um lugar de desfrute, né? Onde vêm as brigas, as desavenças, e as crianças são esponjas. Elas vão absorvem os momentos bons, mas a maioria das vezes um pai que vive assim, ele acaba comunicando que o lar é um ambiente de caos. E essa criança é projetada. Então, essa família vem para a igreja, essa família se conecta com a igreja, e parece-me, né, não sei se é uma realidade que vocês veem hoje também, vamos falar um pouco sobre isso, é como se os pais chegassem e deixassem a criança passar um tempo, eles têm um momento deles para ouvir, poxa, houve um culto em paz. E não é sobre isso, né, pessoal? Justamente. O senhor tem um ponto importante, pastor Rafael, que a gente começou a viver isso muito no departamento infantil, até pegando um gancho que o senhor citou aí, o pastor Luiz Hermínio. Uma vez ouvindo uma das pregações dele, ele falou sobre chamado. E ele fala assim: o que é chamado? Chamado é uma obra extraordinária, segundo ele, dada a uma pessoa inadequada para fazer algo grande durante um tempo indeterminado, sem recursos possíveis. E eu falei, cara, que frase top. Isso é top demais. Só que hoje a gente começa a ver isso na prática. Isso. Por quê? Porque a gente vai lidar com criança, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. E graças a Deus, primeiro, a visão da igreja é aberta a respeito de investimento, não só na estrutura, mas o lado espiritual, financeiro, estrutural da igreja. Então, graças a Deus, os nossos líderes têm uma mente aberta a respeito disso.
Mas existem situações que não é só o recurso financeiro. Quando a gente fala de departamento infantil, a gente fala de família, né? Então, existem situações que a gente vê a mão de Deus agindo, que a gente fala assim, poxa vida, se fosse pela força da mão do homem, não daria. Não dá certo, né? Porque você montar uma estrutura para... E aí o senhor fala sobre a cultura. Realmente, eu acredito que não só a nossa comunidade, a Igreja Recomeçar, mas as igrejas que têm aberto o coração para ter essa visão de Deus, que o departamento infantil é algo que a igreja realmente precisa de lidar com atenção e cuidado, a gente começa a perceber que não é só a questão, como é que eu falo? Não é só a questão da igreja fazer com as crianças, mas precisa de uma parceria dos pais. Principalmente. E aí eu começo com isso como ponto de partida. Sim. E aí falando a questão da cultura, porque qual que é o desafio? O pai realmente, muitos pais, veem o departamento infantil como uma salinha. Sim. Então eles conhecem, eles saem de casa e eles pensam assim, eu vou deixar meu filho lá porque é o momento que eu tenho para mim conseguir ver o culto, enquanto meu filho fica brincando. Na verdade, a criança, hoje, ela não vai para a salinha para brincar, ela vai para aprender. Sim. Então, o que a gente tem como princípio? E aí eu pego um gancho com uma frase do Mário Cortella que ele diz: a responsabilidade dos pais é educar, a da escola é escolarizar. Então, a nossa missão, inclusive isso está dentro dos nossos princípios, que tem tudo a ver com os princípios da igreja, com a missão e os valores da igreja, é educar a criança, segundo a palavra do Senhor, que é o nosso principal fundamento. Só que, às vezes, quando o pai não tem essa visão, acha que o filho vai para brincar, para que ele consiga ter esse momento, o pai, às vezes, não percebe que ele está plantando, com essa mentalidade, uma criança que amanhã ela vai estar na fase de adolescência dela, ela vai passar pela juventude, mas ela não vai ter princípios de raízes, que vai fazer com que ela firme, com que ela aprenda, tenha suas experiências com o Senhor. Então, aí se a gente não tiver nessa parceria, nessa sintonia, a gente não consegue atingir o nosso princípio, o nosso objetivo principal. Sim. Com a criança. Então, esse ponto cultural também é muito importante que o senhor comentou. Hoje, assim, uma pergunta prática que me vem em mente. Vocês comentaram que, em média, são 400 crianças que se reúnem todos os domingos aqui, né? Quando vocês fazem as reuniões com os pais, são os pais dessas 400 crianças que vêm? Pode falar, né? Não. É uma realidade. Infelizmente não. É uma realidade que a gente vive, né? Igual você falou, nós estamos caminhando para 400 crianças aos domingos. Porém, com o aplicativo, a gente vê que a gente tem mais crianças, né? E o bom seria se pelo menos os 400 pais estivessem conosco, porque ali é um momento que nós temos de alinhamento com os pais, né? Daquilo que nós estamos vivendo, né? A forma que nós estamos trabalhando, o que o seu filho está aprendendo ali dentro conosco, né? Eu falo com a nossa equipe que Deus ele está nos dando a oportunidade não só de cuidar, mas assim de pastorear o coração daquelas crianças, né? Porque tem dia que as crianças chegam ali, pastor, elas chegam tristes, elas chegam deprimidas, elas chegam às vezes muito caladas, abatidas. E eu não estou falando assim uma, duas vezes, são várias vezes a gente tem essa situação dentro do departamento, né? E muitas coisas que às vezes acontecem ali dentro do departamento, a gente tenta trazer para essas reuniões, para esses cafés com os pais, para a gente poder tentar ser assim mais assertivo possível com todas as crianças. Mas, infelizmente, às vezes a gente tem ali 70 pais, 80. Agora um detalhe, vou falar até com a câmera aqui e com o senhor. Vontade. O desafio, pastor, o que a gente tem aprendido? Nosso maior desafio hoje não é pastorear as crianças, não é lidar com crianças, mas é com os pais. Né? Verdade. Então hoje a igreja tem crescido de uma forma constante, equilibrada, mas hoje nós temos 400, no grupo nós temos 600 pais. 600 pais no grupo. Então hoje uma reunião, por que a gente tomou essa iniciativa da reunião? É para que a gente consiga implantar essa visão, essa cultura, que realmente o Kids ele vai evoluir cada vez se os pais entenderem a visão. Sim. Então, quando a gente chega na reunião, a gente não tem
15% de aderência dos pais, é preocupante. A gente sabe que hoje o dia a dia, mundo globalizado, tudo avança, acesso à informação, tudo hoje é muito rápido, cultura, dia a dia, é muito desafiador. A gente sabe, mas a gente pensa também da seguinte forma. Um exemplo, a gente teve uma situação de um servo que chegou, de um irmão, disse, não, meu filho precisa de entrar porque eu tenho que fazer tal, 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 tal. E aí o irmão falou assim, não, tem uma fila. O que eu quero dizer? Só para ilustrar. Aí esse irmão saiu, depois me procurou. Disse, pastor, eu não... Meu filho, eu preciso deixar ele aqui, tá, porque eu preciso fazer. Eu falei, deixa eu te falar. Se o que você faz for mais importante que o seu filho, desculpa, você está no lugar errado. Você precisa de fazer o que você tem que fazer com o seu filho, depois as suas tarefas normais. Então é essa a questão que eu falo. Então hoje, o nosso maior desafio, olhando para a vida da criança, não é ensinar a criança, porque ensinar a criança é fácil. Mas o maior desafio começa com os pais. São os pais, a mentalidade, né? Às vezes os pais chegam na fila do aplicativo, se demorarem 5 minutos, às vezes eles já começam a olhar pra gente até com raiva. Agora é claro que são exceções. São exceções. São exceções, Tem porque coisas- a grande parte entende a visão, contribui. As pessoas que estão nos vendo e ouvindo entenderem, o aplicativo do Kids para começar que as pessoas utilizam para controle de entrada e retirada das crianças, né? Isso, não só por controle de entrada, né? Hoje é um resguardo que a igreja tem. Então, quando o pai ele cadastra ele como responsável, o filho, aí tem um documento que inclusive ele é embasado ali pelo ECA, né? Pelo ECA. Que é o Instituto da Criança e do Adolescente. Então o pai concorda com aquilo, né? Hoje a gente tem casos hoje que a gente vai viver nesse ambiente, então a gente vai criando conexões e vai tendo acesso a informações. Que amigos nossos, né? Às vezes a igrejas estão enfrentando processos. Por quê? Porque às vezes o departamento infantil filmou a criança para que a igreja divulgasse o trabalho e a mãe visitando o pai não concordou, processou a igreja. A gente tem conhecidos hoje que enfrentam essa realidade. Para isso estão atentos, né? Exatamente. Então, assim, eu recebo constante de irmãos da igreja, assim, olha o que está acontecendo em tal lugar, nisso. Tudo nesse sentido, né, para a gente alertar. Então, o aplicativo ele serve para isso também, para blindar a igreja, mas também os pais, que hoje, não sei se a gente vai ter oportunidade de falar mais para frente, mas antecipando um pouquinho, a gente tem uma realidade de crianças atípicas. É uma realidade não só das igrejas, como das escolas, em vários ambientes. E a gente tem crianças que têm restrições alimentares, né, com diabetes. Então, isso tudo o aplicativo oferece essa condição do pai colocar essas informações individuais das crianças. Então, quando a gente olha aquilo, a gente, poxa vida, não, esse pai aqui autoriza a filmagem. Entendi. Esse pai não, a gente não vai filmar. Essa criança tem uma restrição alimentar, a gente não vai dar certo tipo de lanche para aquela criança. Às vezes o pai ou a mãe já traz de casa. Então, o aplicativo não é só para agilizar uma fila, não é só para... É até bom, pastor, a gente poder falar isso aqui, obrigado. Né? O aplicativo não serve só para isso, mas para essa questão também de proteção, né, para que a gente possa caminhar de uma forma bem assertiva. Maravilha. Dentro disso que a gente está falando sobre esse papel dos pais, eu tenho uma pergunta para vocês dois. Vou pedir que a pastora Sâmia possa me responder primeiro. Sim. Pastora, a senhora acredita que os pais eles estão dando o devido valor aos seus filhos? Eu falo no geral, não só dentro da igreja, no geral na sociedade. Pastor, sendo bem sincera, às vezes eu acho que deixa um pouco a desejar, né? Porque igual a gente está comentando aqui, o Marconi falou, hoje assim, as coisas estão muito assim, muito rápidas, a gente quer muitas coisas ao mesmo tempo, né? E a gente vê que minha mãe faleceu, eu tinha 4 anos de idade, então fui criada pelo meu pai, nós 3, eu e minhas 3 irmãs, eu tinha 4, a mais velha 7, a mais nova 2 anos. Então, assim, muitas coisas que às vezes assim os meus filhos têm, eu não tive na minha infância. E às vezes nós estamos correndo atrás de muitas coisas, querendo dar muitas coisas para os nossos filhos, que às vezes nem nós mesmos tivemos, mas para poder suprir alguma coisa, alguma falha, até nossa mesmo, principalmente da presença. Né? Eu hoje o Azaf está com 9 anos, eu acho que tem uns 8, eu acho que desde quando o Azaf nasceu, eu não trabalho mais de CLT fora de casa. É desafiador. Né? O Azaf, né? Ele tem TDAH, tem as dificuldades dele, mas não só por essa questão também em si, né? Das terapias, e que eu tenho que estar levando ele constantemente, médico, muita coisa, mas é aquela questão assim de eu poder estar mais perto dos meus filhos.
poder não dar para ele só aquela questão assim de poder dar um celular, de poder dar uma roupa legal, né, de poder uma viagem, não só isso, mas a minha presença como mãe. Então, assim, hoje eu vejo assim, que muitas famílias deixam a desejar nessa parte de estar assim, com seus filhos para buscar coisas que às vezes assim, pode ser até legal, mas que não são assim, como que eu posso dizer, não vai trazer aquilo que eles realmente precisam, né. Então hoje, hoje eu não troco a vida que eu tenho dos meus filhos, de estar ali cuidando da minha casa, do meu marido, né, estar vivendo com eles, poder assim, igual a Sara está numa fase agora só da adolescência, indo para a juventude com 18 anos. Então eu pude acompanhar todo o processo dela, né, poder estar com ela ali é um privilégio que muitas vezes tem muitas pessoas que podem isso, mas às vezes elas preferem, assim, ocupar a vida de uma outra forma, achando que isso não vale a pena, né. Talvez essa pergunta, para que eu possa ser responsável até mesmo com os pais, ela poderia ser feita de uma forma diferente. Aí eu já direciono para o senhor, pastor. Pastor, será que os pais, eles estão demonstrando o seu amor e seu afeto para os filhos da forma correta? Top. Eu fiquei até um pouco aqui ansioso também para falar, porque é algo assim, como é algo presente nosso, de cotidiano, né? Quando o senhor fala assim, pastor, os pais estão dando o devido valor, ou essa questão da atenção, do amor, é abstrato. Porque hoje o que a gente percebe, pastor? Primeiro, nossa família não é perfeita, Sim. né? Então, a gente vai trazer uma questão. Então, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, porque assim, também nós temos os nossos defeitos, os nossos desafios, as nossas imperfeições, né? Demais. Não somos os melhores pais, mas nós estamos em busca de uma graça constante, de uma melhoria. Então, é isso que nos faz permanecer. Mas a questão do valor, porque na cabeça de muitos pais, como que nós percebemos? Nós tivemos um acampamento ano passado, com crianças de 5 a 11 anos. De 7 até 11. De crianças de 7 até 11. Então, o que a gente recebeu de ligação de mãe, de pai, falando assim, meu filho pode ir, crianças com 6, 7 anos, mas aqui, vocês podem ajudar o meu filho a limpar, a se limpar, quando ele fizer uma regrinha número 2? A gente tá assim, gente, até com crianças de 9 anos. Então, essa questão assim, então qual que é o valor que nós estamos conversando? Então, os pais, será que isso é valor na cabeça dos pais? Ou o valor é eu pensar assim, poxa vida, o meu filho, ele está na formação do caráter dele, que é a idade da formação do caráter até os 8 anos. Então eu preciso de ensiná-lo, mas eu preciso também de deixar ele começar a resolver algumas coisas por si só. Essa é uma delas. Então, pastor Rafael, a gente percebe que essa questão do valor às vezes é confundido com uma supervalorização, com excessos, né? Porque eu dar valor a alguma coisa não significa que eu vou ter excessos de superproteção, de idolatria, de falar assim, ó, meu filho não pode, né? Meu filho não pode receber um não de um professor, né? Porque hoje nós temos assim a nossa cultura interna, nós não gritamos com criança, nós entendemos que a autoridade ela não é imposta, ela é conquistada. Então a gente não grita, a gente não põe a mão em criança para instruir. Se a gente precisar de falar um pouco mais, se a gente precisar de ser incisivo com ela para falar assim, ó, você está errada, a gente não vai gritar, mas a gente vai saber falar com ela. Então, às vezes, o pai fica sabendo quantas situações a gente fala assim, mas o meu filho não quer voltar mais. Por quê? Porque o professor falou não com ele. Às vezes a criança estava se excedendo, né? Ali na agitada, faz parte, são crianças. Mas o professor também ele precisa exercer o papel dele. Assim, ó, senta, ou então dessa atividade você não vai participar. Então, eu vejo dessa forma, pastor, que a questão do valor muitas vezes é confundido com, às vezes, colocar a criança dentro de uma bolha, né? Se a gente for, a gente vai ficar aqui um podcast inteiro falando, se a gente for comparar a nossa época com a época de hoje. Mas a gente sabe que são estações diferentes, né? O meu filho hoje tem habilidade para fazer coisa com 9 anos que eu não consigo fazer. Eu acredito que o senhor também sabe, né? Na família do senhor também não é diferente. Então, mas existem coisas que são inegociáveis, existem princípios que não tem como mudar, né? Da gente, por exemplo, colocar uma educação na vida dos nossos filhos, de falar, de ensinar para ele que ele vai chegar um momento que ele vai ter que aprender a perder, a não ter mais algumas coisas, que o perder faz parte para ganhar lá na frente. Então são essas questões. Eu vejo dessa forma, que às vezes os pais, eles confundem não a questão do valor, mas em
supervalorizar coisas desnecessárias na vida dos filhos. E isso quem acaba sendo prejudicado é a própria criança. Isso me leva para a segunda pergunta, que a gente vai se aprofundar nesse tema, tá? Sobre a maneira dos pais demonstrarem seu amor, seu afeto, seu carinho para os filhos, que é muito importante, faz parte do desenvolvimento da criança, né? O que tem sido a leitura de vocês? Responda por gentileza, pastora Sandra. Está mais difícil educar os filhos nos dias de hoje? Ou será que são os pais que estão sem estrutura e sem paciência para poder educar seus filhos? Boa, essa pergunta é boa, pastor. Bom, pastor, eu acho que vem assim, hoje os dias de hoje estão muito difíceis, a gente não pode, né, falar que estão fáceis, porque não estão, né, mas eu vejo também, assim, que às vezes nós como pais, posso me incluir também, às vezes nós deixamos, às vezes, um pouquinho a desejar, né, nessa questão com os nossos filhos, né. Então eu acho, assim, que nós precisamos, assim, buscar entender e conhecer também um pouco dos nossos filhos. Por exemplo, eu, Sâmia, como mãe, né, muita gente às vezes não tem aquele conhecimento, às vezes, dos temperamentos, né. Eu gosto de estudar isso, porque para mim facilita na criação dos meus filhos. Por exemplo, a Sara, a gente costuma até brincar que ela é uma sanguínea, assim, às vezes até hemorrágica, né, então se dependentes mas A Sara, a Sara é um leão desdentado. isso. E o Asaf é a ovelha chifre. E o Asaf ele já é um fleumático, assim, né. Então, assim, o Asaf é um fleumático, junta com o pai dele também, que é fleumático, um pouco puxado para o melancólico. A Sâmia era uma colérica, então imagina, né. Então, assim, eu não posso querer exigir, às vezes, coisas do Asaf, que às vezes eu vou exigir da Sara ou vice-versa, né. Então acaba que nós pais deixamos a desejar nessa questão, e achamos que a educação, a criação dos nossos filhos, nós vamos deixando, assim, tudo de lado, né, e com isso nós vamos compensando de outras formas, né, nós vamos entregando a criação dos nossos filhos para onde? Às vezes para deixar às vezes eu tenho condições de ficar com meu filho em casa o dia todo, mas eu prefiro manter ele numa escola integral. Eu vou deixar o professor educar meu filho, tá tudo certo, tá na escola, às vezes a escola até é uma escola cristã, às vezes tá lá, escola cristã em alguma coisa, mas será que é cristã de fato? Né, ou então nós terceirizamos a nossa a educação dos nossos filhos, às vezes para um vizinho, para um parente, para um avô, para uma avó, e às vezes eu estou dentro de casa lá tranquila, como se nada tivesse acontecendo, né. Então eu acho que hoje nós como pais, nós precisamos, assim, estar mais focados e mais presente na vida dos nossos filhos. Um desafio, então, para os pais é gigantesco, né? Pessoal, uma coisa importante que eu quero que vocês estão nos ouvindo ver e considerem é que o nosso objetivo aqui não é trazer uma mensagem ou trazer dados que ele possa assustar e levar você para um estado de acusação. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui, principalmente para você que é homem, né, que é óbvio desse podcast, pai de família, é que você esteja atento que o inimigo ele tenha trabalhado nos vossos pontos cegos. E cada um de nós estão suscetíveis a isso, né? Então, eu responderia essa pergunta dizendo que é as duas coisas. Os dias de hoje são mais desafiadores para a gente poder educar os filhos devido aos excessos de opção, como a pastora mesmo disse, né? É, por as pessoas quererem estar comprometidas com muitas coisas, elas deixam de estar comprometidas com as pessoas mais importantes da vida delas, é verdade? E paralelo a isso, a gente não consegue dar conta de tudo. E aí um pai que ele chega em casa cansado, uma mãe já teve um dia todo cansado, porque trabalhar dentro de casa cansa e cansa muito, né? A rotina do lar, sabe, né? Eu tenho uma esposa que ela abriu mão também, né? Ela trabalha. Agora que ela voltou ao mercado de trabalho, que o nosso mais novo, ela tá com 16 anos, né? Mas durante o período em que ela ficou por longos anos cuidando de tudo lá, era muito desgastante. Todo dia a mesma coisa. Até que a gente veio entender sobre a importância, viu, homens, da gente dividir as tarefas, as atividades, entendendo que o trabalho no lar não é único e exclusivamente da esposa. É uma responsabilidade de todos, inclusive da criança. Qualquer idade, pastor, de uma criança poder ajudar em casa. Consegue segurar uma vassoura? Pois já pode ajudar. Exato. Consegue segurar uma esponja, um copo? Isso já pode ajudar. Os nossos dois filhos mais velhos, o Matheus de 27, a Rafaela de 22, desde criança que foram ensinados a isso. Passar um pano na casa, varrer. A gente não precisava? Não precisava, mas isso moldou, cara, pra vocês, né? Então, a gente precisa ser justo aqui para a gente poder entender que as duas coisas elas estão caminhando juntas. O mundo está cada vez pior e nós estamos tendo essa dificuldade de fato de dar essa atenção que os nossos filhos precisam. Isso. Ficando nessa impaciência, né? Pastorzão, me fala uma coisa importante, focado para os homens, para aqueles que lideram os seus lares. Como que os pais, os homens, eles podem contribuir
com os kids de suas igrejas? Vamos falar aqui na Recomeçar. Um irmão que congrega a Recomeçar. Como que ele pode contribuir com o trabalho que vocês exercem no Departamento Infantil da Recomeçar? Pastor, com os homens, ele pode contribuir muito vindo-se rico. Aleluia. Anota aí. Anota, porque a gente tem uma realidade, né? A gente tem mães ali com mães solteiras, né? Então, a figura paterna hoje ela é muito importante. Não que ela seja mais importante que a figura materna. A gente sabe que existe o equilíbrio. Mas exatamente, mas quando existe a ausência de uma, né? Então desequilibra a outra. Então, hoje, o que eu percebo? Que existe uma certa resistência da parte dos homens, porque, primeiro, né, hoje somos 86 servos, né? 88. 88 dentro do departamento. Ok. Desses nós temos 16 homens. 16 homens. 16 homens, quase 12, 13% aproximadamente de homens. Só que é muito pouco. Então, o que a gente veio fazendo para trazer homens para o departamento? As irmãs, a gente foi entrevistando cada uma, a gente foi entendendo que existem irmãs que servem, que os maridos não frequentam e não participam de nenhuma atividade da igreja, só dos cultos. Eles vêm para assistir o culto. Então a gente pensou, poxa vida, é uma forma, é uma estratégia que a gente tem. Assim, irmão, por que você não serve com a sua esposa? Ah, mas eu não sei olhar a criança. Não, você não vai olhar a criança. Você vai ensinar a criança. Você vai ser referência na vida da criança. Você vai fazer com que a criança olhe para você e fale assim, nossa, eu gostei desse homem, eu quero ser ele igual a ele um dia. Uau. Que homem que não gosta disso? Né? Eu tive na minha trajetória também, infantil, juvenil, eu me espelhei em homens. Então isso faz parte da vida. Então daí a gente começou a fazer esse resgate. Então grande parte desses homens que estão lá são os maridos das irmãs que já serviam. Entendi. Então ficou mais fácil. Mas a questão, pastor, é que os homens, eles acham que, tipo assim, para mim servir na igreja, eu tenho que servir algo que seja braçal, ou algo que seja ensino da palavra, ou áreas assim que é difícil você ver um homem que fala assim, cara, eu tenho um chamado para me cuidar de criança. Parece que tudo na igreja, isso aqui é uma crítica minha, tá? Às vezes eu até converso, debato com a minha esposa teologicamente esses assuntos, porque parece que na igreja eu não faço nada se não for chamado. Eu não faço nada se tiver, assim, uma comunicação profética. Gente, tem coisa que tem que ser top e tem que ser estabelecida. É verdade. Não é verdade? É verdade. Existem pessoas que estão há anos, há décadas, esperando uma palavra profética, Top. mas não há da Bíblia. Top. A Bíblia está escrito que a gente precisa fazer determinadas coisas que não são feitas. Não é verdade? Excelente. É isso mesmo. E assim, aí eu falo nem só pelo departamento infantil, mas existe essa necessidade. Então hoje, assim, e os homens que estão lá, sabe, a gente percebe que, primeiro ponto, as crianças atípicas, a gente tem observado isso com muito amor, isso tem sido motivo até da gente estudar e querer aprender mais. Mas as crianças atípicas, os autistas, sendo mais específicos, eles lidam melhor dentro do departamento infantil com os homens do que com a figura feminina. Importante isso. Então é algo assim, às vezes foge um pouquinho da rotina, porque pode ter um barulho, né? Às vezes é muita criança. Então fugir um pouquinho da rotina dela, talvez ela vai ter uma crisezinha ali, ou ela vai querer, né, entrar no ambiente dela. Sim. E aí a figura, às vezes a professora tá ali, o monitor, a monitora, ela às vezes encontra resistência. Quando chega a figura masculina, ela se submete de uma forma e não precisa de impor nada. É natural. É natural, né? A gente sabe... Eu tenho um filho espectro autista, né, de 16 anos. Sim. Quando ele tem algumas crises, né, a contrariedade é um gatilho, símbolos unizados. Então, o único que consegue, assim, rapidamente trazer ele de volta sou eu. Olha pra você ver. Eu chego, converso, paquedo, tiro ele da frequência de estresse, trago ele para a frequência de mais calmaria, tranquilo, proporciona aquele ambiente mais calmo e ele acaba surpreendendo. E é rápido assim, é questão de 2, 3 minutos a gente regula ele. Exato. E hoje a gente tem números, né, que as crianças atípicas elas têm crescido. E nós assim, acerca de amor, nós amamos a atípica e a não atípica da mesma forma, né?
Então, o homem, ele nem precisa, às vezes, pastor, de falar assim, nossa, eu preciso de entender isso. Não, ele só precisa de estar presente ali, ele vai ver que a criança vai se submeter. Importante. Pastores, olha, uma coisa importante, eu vou fazer uma pergunta aqui, uma colocação, vamos conversar até da gente, já estamos ensinando aqui, mas, pô, senhor, time massado, às vezes os passam rápido, né? Mas me fala uma coisa, vamos lá. Assim como muitas mulheres perderam esse olhar de nobreza para cuidarem de suas casas, muitos homens eles perderam esse olhar de nobreza para poder cuidar de coisas básicas e simples no seio da igreja. Tá faltando professor masculino nas salas de aula, e já é. Tá faltando professor masculino nas escolas bíblicas, né? Para cuidar dos kids. Então, assim, olha que desafio que nós, como líderes de igreja, nós temos, verdade. Porque eu estava até conversando com o nosso pastor esses dias atrás, a gente ontem ainda. Nós temos muitos ministérios. Eu acho que o principal desafio não é a gente deixar todo mundo fazer o que entende que tem que fazer, mas a gente ajudar as pessoas a entenderem a necessidade que a cidade demanda de nós servirmos ela nesse ambiente. Entende? Então, por exemplo, só duvida que nós temos aqui todo domingo pelo menos uns 20 pregadores do evangelho dos bons. Claro. Temos. Não, sem dúvida nenhuma. Tem. Por que esse homem não pode contribuir pela próxima geração? Trabalhando no kit. Ah, mas eu não tenho prática. Você tem amor? Tem. Então vamos fazer um workshop? Não. Vamos trazer o pastor igual, vai estar conosco para poder falar um pouco sobre isso. Então, eu acredito que é um desafio, né? Nós vamos futuramente, em um outro episódio, falar um pouco mais sobre esse papel masculino na edificação dos filhos, né? Dos nossos kids. Mas cabe aqui, pastor, de repente, que a gente fazer um colac, né? Onde, claro, a gente possa fazer um desafio para os homens, para que a gente possa despertar esse senso de propósito. Certa vez eu visitei uma igreja e eu vi um dos líderes fazendo a convocação para levantar obreiros do ministério infantil. Ah, me deu uma dó. Ô, gente, por favor, vamos ajudar. Tá fodão. Eu falei, Dan, tá fazendo errado. As pessoas não vão ajudar por pena, as pessoas vão por propósito. Isso. Então, eu acredito que talvez nós, uma igreja, a gente não tenha comunicado para os homens a nobreza que é você simplesmente estar presente e ser referência na vida de uma criança, é verdade. Quem caminha comigo dentro do departamento de homens, eu falo isso abertamente, um dos projetos que a gente quer desenvolver para o futuro é homens que possam servir famílias que não têm pais presentes. Homens que possam incluir essas crianças que não têm pai, vamos dizer órfãos, né? Incluir essas crianças na prática de esporte, sabe? Uma introdução no mercado de trabalho, trazer para perto, comer junto, sabe? Trazer para o ambiente masculino, porque tá faltando isso, sim, né? Independente de quais foram as razões, muitos homens estão se ausentando do seio da sua família, deixando as mães solteiras, abandonadas, né? É um grande dilema que nós temos que servir, também estamos atentos a isso. Então, é algo que nosso igreja deve se despertar, né, pastor? Pastor, eu vou fazer uma observação, vou ser breve, mas é algo extraordinário. Me ajuda aí. Provérbios, né, 22:6, ensina a criança, Eu quero isso. ou 21, Eu posso conferir aqui. confere, mas ensina a criança no caminho que ela deve andar, para quando crescer, não se desviar dele. O que acontece? Eu aprendi que o original, ele diz, ensina a criança no caminho dela, 22:6, que no original diz, ensina a criança no caminho dela. Então, ensina a criança no caminho, o original, ensina a criança no caminho dela. Que caminho dela é esse? É o caminho que o próprio Deus traçou para ela. É o chamado, é o propósito, é a identidade dela. Respeitar o destino de uma criança. Respeitar o destino. Quando a gente fala da presença do homem, biblicamente falando, pastor, a gente entende, a gente fala muito isso no nosso departamento infantil, que a figura da mãe, ela é uma figura que traz proteção. Sim. Né? Agora, a figura do pai, o pai é aquele, o pai do filho pródigo, ele deixou ele ir. Geralmente o pai é o que dá a corda mesmo. Né? Aquele que fala assim, não, meu filho, você quer experimentar? Olha lá, você vai ver como é que é. Só que, às vezes, quando falta essa figura masculina, a figura paterna na vida da criança, ela não consegue se descobrir na sua totalidade. Sim. Então, não é só a gente estar orando, não só para que tenha homens, para ter homens, porque tem muita mulher e tempo, não é isso. Mas é para que as crianças que hoje têm essa ausência, elas não fiquem sem um direcionamento.
Porque hoje a gente vê uma geração, agora já tem uma geração nova, que eu até esqueci, Alfa. a alfa. A gente vê que, tipo assim, Sai cedo com o smartphone na mão. exatamente. Aí você pergunta, quando você vai ver a fundo, eu vi um estudo de uma filósofa espanhola que ela fala, ela considera essa geração como uma geração de cristal. Eu achei muito top essa observação dela. Por quê? O cara questionou, um estudioso. Mas por quê? Sim, porque eles são muito bonitos por fora, mas quebram fácil por dentro. Uau. Então, e é essa forma que a gente vê. Então, quando a gente fala dessa responsabilidade masculina da figura paterna, é por causa disso. E também tem a ver com direcionamento e identidade na vida da criança, É muito importante. que é muito importante. Uma última pergunta. E aí eu vou pedir que vocês possam falar, olhando para essa câmera aqui, para que vocês possam comunicar o coração dos pais e das mães. Pastora Sâmia, qual conselho a senhora daria aos pais para que possam resgatar o coração dos seus filhos nesse tempo presente? Bom, vamos lá. Primeiramente, um conselho que eu gostaria de deixar para vocês aqui, né, em relação a essa questão de resgatar o coração dos filhos de vocês, primeiramente é buscar em Deus amor, né? Que eu creio que assim, através do amor, gente, a gente consegue tudo em Deus, né? Então, assim, comece a observar mais os seus filhos, né? Não deixe os seus filhos para depois, né? Procure viver cada fase que o seu filho está vivendo. Né, hoje eu tenho uma de 18 e uma de 9. Então tem coisas, pô, se eu vou no cinema, por exemplo, se eu vou no shopping, se eu vou em algum lugar, eu vou ter que saber, né, lidar com essas duas situações. Mas eu não posso, de hipótese alguma, deixar que o Asaf tome o tempo da Sara e que a Sara tome o tempo do Asaf. Né? A gente precisa estar ali em sintonia, em harmonia e sempre estar buscando assim direcionamento do Senhor. Fala, Senhor, me ajuda, né? O que que eu preciso fazer para poder resgatar o coração do meu filho? Né, buscar em Deus, que eu creio que assim somente o Senhor que vai ser aquele que vai nos dar assim a direção correta para poder conseguir trazer de volta, né, às vezes aquilo que foi perdido, aquilo que foi deixado para trás e buscar mesmo direção do Senhor. Amém. Eu sou chorão para falar disso, viu, Por favor. Beleza, lá. falar dessas coisas a gente fica assim, não é questão só da emoção, mas é porque é algo que realmente a gente é de dentro para fora, né? Eu acredito que a palavra do Senhor ela fala sobre a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então eu acredito que se os pais vêm primeiro, é porque isso tem que partir dos pais, né? Então eu acredito que hoje é tempo de nós, homens, mulheres, pais, mães, de lançarmos a nossa vida em Deus, num mundo tão difícil. A gente não é receita de bolo, a gente não precisa de enfeitar, né? Eu acho que o resgate do sacerdócio é o homem entender cada vez mais quem ele é, sabendo que vamos errar, que vamos falhar, mas que o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós acreditamos que esse mergulhar na presença, na palavra, entender quem nós somos, para que fomos chamados, é o que é o caminho para que nós possamos também conduzir a nossa casa, os nossos filhos, né, ao caminho do Senhor. É o legado que nós temos que deixar para os nossos filhos, demonstrando dia após dia. Eu discuto com a minha esposa. Nós temos as nossas diferenças. Sede de comunhão, né? Exatamente, nós temos. Mas, né, a minha filha ela está presente aqui e ela é testemunha disso. Mas se eles viram eu discutindo com ela alguma coisa, eu faço questão deles poder verem eu fazendo também o caminho de volta com a minha esposa. A reconciliação. O problema é que as crianças vêem só os pais discutindo, mas não vê a reconciliação. Então, na mente delas, elas já estão sendo condicionadas, né, a serem rebeldes, a serem insubmissas, a não reconhecerem o erro e voltar para trás, fazer o caminho de volta para que as coisas sejam feitas da forma certa. Então, eu penso dessa forma. É voltar para o Senhor a todo momento. Amém, amém. E, cara, esse tema aqui, ele pega a gente por dentro. Pega. Que conselho que a gente pode dar para esses pais? Queridos, quando a gente fala de resgate, a gente fala de recuperação de algo que está perdido, mas que nós podemos fazer algo. Então, resgatar o coração dos filhos são filhos que, porventura, eles se distanciaram para nossa própria culpa. Agora, nota bem uma coisa que é importante a gente considerar. Crianças disfuncionais são fruto de famílias disfuncionais.
famílias disfuncionais são fruto de indivíduos, homem e mulher também disfuncionais. Então, quando os pastores aqui falam que nós precisamos nos atentar ao amor do Senhor, receber o honra do Senhor e nos voltar a termos essa vida no Senhor, era que a gente possa ter um encontro com aquele que nos criou e para que nós possamos identificar a identidade que nós somos. Porque não foi com a gente resgatar o outro se nós estamos perdidos. Faz sentido? Todo. Então, muitos estão sendo frequentadores de igreja, estão sendo espectadores de culto. Só que depois que você recebe uma boa palavra no domingo, o que você está fazendo na segunda-feira? Depois que você vem para de casa em casa, que você é abraçado ali, o que você faz a partir daquele abraço que você recebe? Qual é a resposta? Qual é a sua responsabilidade com o filho? A sua principal responsabilidade, pai, você é o homem que está me vendo, me ouvindo, é você cuidar de si mesmo. Paulo fala isso para Timóteo, né? Tão somente tome conta de ti mesmo, da doutrina, casando isso sobre a ti mesmo e também aos demais, a Deus que te ouve. Então, homem, você precisa cuidar de você. Homens que não conseguem cuidar de si mesmos, eles abandonam seus filhos, eles abandonam suas esposas. E o principal problema da sociedade hoje é a disfunção familiar. E a disfunção familiar, na esmagadora maioria das vezes, se dá devido à ausência do homem assumindo o seu papel. Então, nós como igreja, a gente tem um trabalho gigantesco pela frente. Mas nós estamos engajados, comprometidos, não é verdade? Aleluia. Sim. Queridos, quero agradecer de coração a presença de vocês, né? Espero que o Senhor nos dê mais oportunidade de estar junto aqui, falando um pouco mais sobre isso. O tempo é curto, é verdade? Mas nós oramos aqui para que essa mensagem ela possa tocar o seu coração, abençoar a sua vida. Vou permitir que os dois possam se despedir de vocês e logo em seguida já vamos encerrar. Acho que à vontade, irmão. Pode começar. Pode começar você que... Agradecer, pastor, pela confiança, pelo convite, né, de estar podendo, como eu disse, compartilhar testemunho. E eu vim aqui para aprender também, viu, pastor? Então a gente sai daqui edificado. Você que está assistindo esse podcast, seja abençoado. Né? Vamos para cima. E é isso aí. Pra cima. Para cima sempre. Amém. Pastor, obrigado mais uma vez. Viu? Deus abençoe você que vai estar, né, nos assistindo. Deus possa abençoar a sua casa, sua família, né, os seus filhos. E o Senhor possa te dar, assim, a graça, né, e a sabedoria de conduzi-los ao Senhor. Deus abençoe. Muito obrigada. Glória a Deus, aleluia. Nossa igreja, né? Fala aqui no da igreja. Agradecemos vocês, né? Muitos anos de dedicação no ministério. Cada renúncia, né? Que a Sara e o outro filho, o Azaf, viu vocês abrindo mão. É só o Senhor mesmo que sabe, né? É verdade. Porque a gente abre mão por amor ao corpo de Cristo, né? Amém. Que o Cordeiro possa receber, né? A honra e a glória por tudo isso, hein? Glória a Deus. E para você que está confiando até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Nós vamos te pedir algo muito simples, né? Não paga nada. Curta, comente, compartilhe, envie aqui esse vídeo, né, esse podcast para uma família que você acredita que pode ser abençoada por esse material e nos vemos na próxima edição, na próxima semana. Beijo no coração, Deus abençoe vocês.